Acho que não existe processo de transformação sem alguma dor, ou várias dores, né? E lá não foi diferente, né? Assim, para a gente conseguir fazer um processo de transformação deste tamanho, realmente a gente precisou recapacitar muita gente, foram muitas horas de treinamento, muitas horas até brinco de terapia, porque o novo assusta as pessoas, né? E é engraçado porque assim, eu já participei de alguns processos de implementação como esse, e quando você tem a visão do começo, do meio e fim, é fácil, né? Para você saber, né? Você vai fazer uma viagem, você sabe para onde vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer, assim, tira um pouquinho daquela ansiedade do novo. Para os nossos usuários, isso não existe, né? Porque assim, tudo é novo para ele, né? Desde o processo você chega lá para ele e fala assim, ó, o processo que você está fazendo há 30 anos, a partir de agora ele não vai ser mais feito assim. Então a primeira resistência dele é assim, não vai funcionar. A segunda, quando você implementa o processo, vai dar problema. Vai. Né? Acho que assim, é inevitável, né? Nós implementamos em fevereiro do ano passado, eu falo que assim, em novembro que a gente começou a ter um pouquinho de uma vida um pouco mais tranquila. Então você vê, são quase 6, 7 meses, né, desse processo de amortização dos problemas. E por vários fatores. O usuário é um sistema totalmente novo, ele não sabe operar com aquele sistema. 2, nós geramos um monte de problema também, né? É inevitável, né? Num processo desse, Transformação. a gente transforma, mas a gente também como TI não consegue imaginar todos os processos, né, que vão funcionar com uma fluidez. Então, no primeiro que dá errado, o que o usuário fala? Falei que ia dar. Ou assim, não, o meu processo era melhor do que o processo que você está implementando. Então, assim, existe essa resistência natural, mas que de fato, acho que isso muda ao longo do tempo e aí depende efetivamente da gente estar próximo deles para mostrar aonde nós chegaremos, né? A partir do momento que a gente começa, né, dentro desse processo todo de transformação, a mostrar os ganhos e os benefícios, né, no primeiro relatório da área de compras que eu mostrei para o gerente de compras, ele falou, opa, com isso aqui eu já começo a fazer um monte de outras visões que eu nunca tive. Por próprio financeiro, né? A partir do momento que você começa a mostrar que aquela informação que ele demorava 30 dias para ter, agora ele começa a ter online. Então, ele começa a ter outros insights que realmente mostra que o processo de transformação ele é benéfico. E outro o processo que é engraçado, que assim, as pessoas esquecem rápido, né? O passado, né? Então, assim, a gente sofreu muito, obviamente, depois dessa implementação, mas hoje você já vê uma empresa que já está trabalhando com tudo isso que parece que nem tinha o antes, né? Não parece que, assim, nós vivíamos uma outra realidade há um ano atrás, né? Então, a gente já percebe as áreas utilizando os dados, utilizando a inteligência artificial, utilizando a Fabi, de uma forma que parece que a Fundação já está há 70 anos utilizando essas ferramentas, porque quando a transformação ela é bem executada e ela é benéfica, ela é muito fácil de ser aderida, né? Eu falo também que assim, você anda no carro manual a vida inteira. Na hora que você vai para o carro automático, você fala assim, como é que eu... Você até esquece como que dirige manual. Exatamente. Porque a adesão ela é muito rápida, né? Ela é muito facilitada e o conforto ele é muito bom. E às vezes a gente, como tecnologia, a gente peca, né, nessa visão do conforto para o usuário. A gente olha muito a questão do conforto tecnológico. E aí é o grande aprendizado, porque daí a gente teve que colocar todo mundo na sala, foram imensas conversas e esse processo de evangelização mesmo, de mostrar para o usuário de que o futuro é melhor do que o que ele está vivendo no presente. Todo o processo de inovação e de transformação digital tem uma parte tecnológica que é o core do negócio ali, que é o que você tem que fazer, mas você tem um trabalho muito grande que é esse de transformação cultural, porque se você não tiver as pessoas do seu lado, a transformação digital ela não se faz sozinha, né? Ela não se resolve ali. Porque você precisa desse engajamento das pessoas, porque elas precisam entender que no começo vai dar errado, vai ter um monte de problema, mas que isso não quer dizer que o caminho não está certo, né? Assim, é parte do caminho, entender os problemas e resolver e seguir evoluindo ali de alguma forma, né? Exatamente, acho que assim, esse é o segredo, acho que de qualquer processo de transformação, né?
E como eu falei, eu também já participei dos processos de transformação lá atrás, né? Em alguns anos, quando veio o processo ágil, né? Aham. Eu fui uma das pessoas resistentes a esse processo, porque assim, você olhava o processo, né? De, Não tipo, vai dar certo isso. você começava, olhava, né? O cronograma, Era tão bonitinho. você tem começo, meio e fim. Eu brincava que assim, também, que eu preferia sempre um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Porque os projetos, às vezes, eles, né, ficam eternamente e a gente nunca termina. E o ágil veio com a filosofia para quebrar esse paradigma, né? De assim, não, tá bom, então eu vou fazer pequenas entregas, mas assim, praticamente você não vê o fim e você não vê o meio ali, né? Então, para você conseguir implementar isso nos usuários, de que assim, cara, confia que vai dar certo. E aí, óbvio, entra a nossa experiência em todos os projetos que a gente já passou para dar esse conforto para ele, mas é difícil, né? E a gente tem que entender que para ele é difícil.